Olá, estamos de volta. Vamos falar hoje um pouco sobre o período regencial no Brasil. É um período conturbado da nossa história, mas antes de entender um pouco sobre esse período regencial, a gente vai entender do contexto antecessor. Então, antes do período regencial, a gente vai lembrar de Dom Pedro I, a proclamação da independência, alguns temas relacionados, o que mudou, o que permaneceu no Brasil após essa independência, nós tratamos na aula passada, e falamos também um pouco sobre o momento em que ele abdica do poder e retorna para Portugal, enfrentando aqui no Brasil problemas de caráter econômico, social, e como também a justificativa da ameaça do trono da sua filha Maria da Glória em Portugal, que se sentia ameaçada. Então, em defesa dos interesses, ele retorna para Portugal. E no Brasil fica a regência. Então, a gente vai entender o que acontece no Brasil nesse período. Eu falei inicialmente que foi um período conturbado. Por que foi um período conturbado? O período é de 1831 a 1840. Então, esse período foi um período de ameaça à unidade territorial brasileira, um período de instabilidade, um período em que rebeliões, revoltas aconteceram no Brasil de forma simultânea, algumas vezes em províncias diferentes, que fez com que os líderes políticos temessem aí pela unidade territorial ser ameaçada. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse momento, principalmente o momento em que Dom Pedro I, ele abdica, o seu filho fica com 5 anos, então quem vai administrar o país fará parte da regência trina, os 3 nomes, Francisco de Lima, o João Braulio e o João da Costa. Eles vão administrar o país e algumas divergências políticas serão perceptíveis nesse momento. Então, vai ser demonstrado através da organização dos partidos políticos do período, que eram os restauradores, os moderados e os exaltados. Os restauradores, também chamados de caramurus, aqueles que defendiam os interesses, tinham alguns representantes portugueses, comerciantes portugueses, altos funcionários, e eles tinham interesse do retorno de Dom Pedro I, defendia isso. Os moderados, também chamados de chimangos, defendiam a manutenção dos privilégios, a manutenção da ordem econômica do país. E os exaltados era caracterizado, ou também chamado de farroupilha, eram aqueles que tinham a defesa de uma ideia de autonomia para o país, como também uma ideia de alguns deles que participavam desse partido defendiam a ideia de república. Então, a gente observa aí que são partidos que têm ideologias que serão importantes, que vão defender os seus interesses até o momento aí de 1840, com o golpe da maioridade, cenas dos próximos capítulos. Quais são os principais problemas enfrentados pelos moderados que estavam na regência trina? O principal problema era atender os interesses desses partidos, atender a reivindicação de a mais autonomia para as províncias, que se questionava, que se reivindicava, mas também atender os interesses dos moderados com a manutenção dos interesses de quem tinha alguns privilégios. Então, atender a manutenção dos interesses e como também proporcionar autonomia às províncias, que era o que se reivindicava também. Em 1831 se cria a Guarda Nacional. Para quê? A Guarda Nacional vai ser criada para atender as propriedades, os proprietários de terra, atender os interesses dos proprietários de terra. E aí que surge a patente do coronel. O coronel, que é aquele que é muito trabalhado, que se conhece bastante como um fenômeno político no Brasil, na Primeira República. E os coronéis são é uma patente que é dada ao fazendeiro que tem grande prestígio, um poder político e também um poder econômico, um poder local. Então, aos coronéis é dada a patente, aos fazendeiros era dada a patente de coronel. E isso vai ser, e aí posteriormente é um nome que a gente vai trabalhar bastante, é um fenômeno político
muito forte na história do nosso país, que trabalhamos lá na Primeira República. E vamos entender o ato adicional. Bom, para falar do ato adicional, a gente vai falar que é um momento que se discute sobre a Constituição Imperial, a Constituição que foi elaborada em 1824. Tanto os moderados como os exaltados, eles acreditavam que a Constituição tinha um caráter muito centralizador. Então, eles precisavam reformular essa Constituição. Então, eles vão fazer o ato adicional de 1834, que vão adicionar alguns interesses deles na Constituição. E o que é que se busca, o que é que se reivindica? Autonomia das províncias. Então, autonomia, o que hoje nós chamamos de Estado, naquele período era chamado de província, então se buscava ter um pouco mais de autonomia e liberdade para tomar decisões nessas províncias. O Senado permaneceu vitalício. A regência, que era trina, ela se torna una, então ao invés de ser 3 regentes, só vai ser um, com esse ato adicional de 1834. E atendendo a essas reivindicações, uma das mais importantes, que é a transformação de uma regência trina para a regência una, vai se destacar a regência em 1834 do padre Antônio Feijó. Então, Antônio Feijó vai ter alguns desafios bem no seu governo, no momento que ele entra no poder, que ele está no poder, que são as rebeliões, a rebelião da cabanagem, rebelião, a farroupilha. Então ele vai, e também juntamente com essas rebeliões, que vai fazer com que ele sinta a ameaça do caráter separatista. Então ele vai também ter a falta de apoio político, né? Um dos principais apoios políticos que sempre o apoiou no caso, acabou falecendo, e ele se sentiu um pouco só, e sentiu falta de apoio político. Então, e também com a ameaça das rebeliões, em 1837, ele renuncia, né, diante desse contexto. E quem assume a regência una é o Araújo Lima, que apresenta um caráter conservador, contrário às ideias radicais, contrário e totalmente favorável à centralização política e econômica. Aliás, política, ele acredita que essa centralização no caso, fosse a solução para os problemas que vinham a ser enfrentados. Então, essas ideias anarquistas eram ideias que para Araújo de Lima deveriam ser ser combatidas. Então, esse caráter conservador era a principal característica do governo da regência de Araújo Lima. E aconteceu também a lei interpretativa do ato adicional. Essa lei interpretativa do ato adicional foi uma lei que fez com que as províncias elas perdessem a autonomia. Foi um ato adicional que fez com que algumas decisões do ato adicional de 1834 ele perdesse algum dos seus caráteres, como a autonomia das províncias. Então, essa lei interpretativa vai mudar essa característica, como também vai dar um maior poder para a repressão feita pelo poder. Então, a repressão, eles vão poder executar as repressões de uma forma mais forte. Então, são duas características aí que vai mudar com a lei interpretativa do ato adicional. Então, meus queridos, eu espero que, só complementando, na próxima aula, o conteúdo nós vamos falar especificamente das rebeliões que aconteceram, que foram rebeliões mostrando que a nossa história, a história do nosso país é uma história baseada, assim, de luta, de reivindicação, de guerras, de defesa dos seus interesses. Então, é uma aula basicamente para falar desses conflitos que aconteceram no período regencial, certo? Então, a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula.